Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas por videoconferência e também neste mês de novembro, mês de festa para o Agropapo, aí estamos comemorando 5 anos no ar ininterruptamente pela AltV. Bom, nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí sobre o segmento aí de insumos aditivos aí para a indústria de ração / alimentação animal, novas tecnologias nesse sentido para reduzir custos, aumentar a eficiência aí do segmento de ração animal e justamente por consequência de proteína animal. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber o Alexandre Costa, diretor-geral da FNF, Ingredientes, uma multinacional que aportou aí neste ano no Brasil, para a gente poder falar um pouco aí sobre o setor. Alexandre, é uma satisfação contar contigo no Agropapo. Eu que agradeço, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Bom, para começar, eu gostaria que você pudesse dar um breve perfil aí da FNF, da origem da empresa aí, quais são os principais produtos aí justamente destinados aí ao segmento de ração animal. Perfeito. A FNF, como você comentou, é uma multinacional. Ela tem capital chinês e europeu, holandês. É uma empresa que liga os fornecedores de vitaminas chinesas ao resto do mundo. Então, ela faz essa originação de diferentes fornecedores de vitaminas na China, que hoje é grande produtor de vitaminas no mundo, e faz toda essa logística com filiais tanto na Europa, Estados Unidos, América Latina, e fazendo essa distribuição dessas vitaminas ao redor do mundo. Perfeito. E nesse portfólio aí de vitaminas, qual que, vamos dizer assim, a gente pode destacar justamente os benefícios, as entregas delas, justamente dentro aí para, vamos dizer assim, um fortalecimento aí da ração, da alimentação animal. Qual que é, de fato, aí, pulo do gato da história? O tema das vitaminas é muito interessante, porque são produtos que necessariamente têm que compor a nutrição animal, tem que fazer parte da composição da ração animal, independente da espécie animal que você está falando. São produtos que são acrescentados em quantidades muito pequenas, mas têm uma importância muito grande. Inclusive, até o valor dela na ração é muito pequeno, né? Ela compõe 1% do custo da ração hoje em dia. Mas se você não puser essa vitamina, vai ter alguma deficiência no animal, podendo levar até mesmo à morte, a perda do lote. Então, é bastante importante. Então, todas as espécies animais devem receber a complementação de vitaminas através de premix, que é uma mistura de alguns aditivos, inclusive das vitaminas. Todas as vitaminas têm a sua importância. Você não pode deixar de colocar uma delas nesse premix, porque você depois vai acabar tendo uma deficiência. Os macroingredientes, eles não são suficientes para cortar a necessidade dessas vitaminas pelos animais. Então, se você não acrescentar via premix, certamente você vai ter uma deficiência dessa vitamina no animal. Perfeito. E os produtos, eles são importados ou há algum desenvolvimento aqui no Brasil? Atualmente, as vitaminas no Brasil são todas importadas, né? O Brasil não produz nenhuma vitamina. 90% das vitaminas hoje em dia são fornecidas pela China, algumas poucas produzidas na Europa, nos Estados Unidos, algumas até na América do Sul, mas uma grande produção de vitaminas hoje em dia, e a tendência ainda é seguir crescendo, é a produção na China. Então, nós fazemos essa importação exclusivamente da China, de cada uma das vitaminas. Nós temos vários fornecedores
Alguns fornecedores são que tem uma parceria maior com a FNF nos Estados Unidos, na China, mas nós temos vários fornecedores atualmente. Perfeito. E existem, vamos dizer assim, diferenciações, vamos dizer, das vitaminas que são utilizadas, por exemplo, numa avicultura brasileira e na avicultura estadunidense, por exemplo? Há algo nesse sentido, Alexandre, ou não? Vitaminas são as mesmas vitaminas, os níveis vitamínicos recomendados são muito parecidos, né? Pode ter alguma diferença mais aí por clima, algum manejo diferente, mas as recomendações são muito parecidas, né? Elas são principalmente pelas casas de genética, mesmo alguns institutos, e isso é interessante, né? Que há muitos artigos dizendo sobre esses aportes de vitaminas, você poder incrementar ainda mais, seguindo até mesmo a tendência da genética dos animais. Você sabe que todos os anos você tem novas linhagens, com novo crescimento, né, com mais crescimento, e demanda mais vitaminas nessa nutrição. Então, o aporte vitamínico, todos os anos, deveria estar crescendo de acordo com como está evoluindo a genética do animal. Mas são as mesmas vitaminas que você utiliza para todas as espécies. Certo, perfeito. E a gente observando justamente, vamos dizer assim, algumas mudanças de comportamento ou de percepções mesmo do consumidor ou da sociedade como um todo, por exemplo, área de avicultura, suinocultura, questões relacionadas a bem-estar animal, a não criação, vamos dizer assim, em regimes muito restritos, né? Qual seria justamente o encaixe aí das vitaminas para a ração animal desses segmentos, considerando essa tendência que avança cada vez mais, vamos dizer? A vitamina também é muito utilizada no combate ao estresse animal. Então, qualquer forma de manejo que pode levar ao maior estresse animal, consequentemente o animal vai demandar mais vitaminas, o consumo maior dessas vitaminas. É igual o ser humano, né? Você vê quantas propagandas de vitamínicos, né, contra o estresse, então muito parecido. E principalmente quando você não se alimenta tanto e reduz o consumo de alimento. Então, consequentemente, você também reduz o consumo dessas vitaminas. Então, você deve aportar mais vitaminas nesses alimentos e até mesmo pode dar um suplemento via água também. Isso é bastante interessante também, o consumo de vitaminas via água, não só por alimento. Perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista aqui, você também falou a questão de promotores de crescimento e tudo, a gente também observa aí certa, entre aspas, vigilância, vamos dizer assim, em relação, por exemplo, ao uso ou não vamos dizer, anabolizantes dentro de algumas cadeias produtivas, né? Como é que a gente contextualiza aí os produtos da FNF dentro desse segmento ou não? Como é que justamente o desenvolvimento de novas tecnologias nesse sentido, também já considerando esse tipo de preocupação que avança cada vez mais? Perfeito. A nossa intenção é buscar, principalmente no mercado chinês, as soluções que o cliente está demandando. Então, o cliente que tem demanda por promotores de crescimento convencionais, antibióticos, nós temos esses fornecedores da China também. E, atualmente, a gente já tem também fornecedores de outras alternativas, como ácidos orgânicos, por exemplo. Nós temos fornecedores na China também que fornecem esses produtos. Então, a gente faz essa ligação entre o fornecedor e a demanda do cliente aqui no Brasil. Certo. Então, qualquer solução que o cliente está buscando, a gente pode desenvolver o fornecedor. Essa é a
principal função, né? Fazer essa ponte do cliente aqui do Brasil que tem a demanda por algum produto específico para nutrição animal ou mesmo saúde animal, e a gente busca essa solução no mercado chinês para eles. E qual que é a demanda que vem crescendo hoje em dia? Qual é a tendência nesse aspecto? Eu acho que todas as alternativas têm crescido, né? Eu acho que as empresas de produção animal estão se antecipando, né? Talvez algum possíveis proibições de utilização desses promotores de crescimento antibióticos. Então, eles já têm buscado várias alternativas, mas, por enquanto é possível estar utilizando esses promotores, ainda seguem se utilizando, ainda o custo de produção é menor quando se utiliza esses promotores de uma forma responsável, através de todos os cuidados, né, que é amparado pela lei, com todo o respaldo de um veterinário. Então, eu também não vejo nenhum problema do uso consciente desses promotores, né? Mas a gente sabe que é uma tendência, então, muitas empresas já buscam outras alternativas, né? Alguns consumidores também têm a preferência por consumir produtos que não utilizaram, animais que não utilizaram nenhum promotor de crescimento antibiótico. Então, as empresas acabam tendo as duas opções, né? Duas opções de produtos para atender. Certo. E como é que a gente pode intitular esses promotores, enfim, essas vitaminas, que não são, vamos dizer assim, do modelo mais relacionado aos antibióticos, anabolizantes, enfim, me corrija se eu estiver falando alguma coisa equivocada, mas existe uma categoria que a gente pode ilustrar nesse sentido? Vou usar uma analogia, por exemplo. Dentro da indústria de carnes, a gente tem a proteína animal tradicional e agora a gente observa um avanço aí das chamadas plant-based, né? Então, nesse sentido das vitaminas, dos promotores de crescimento, há um rótulo para essas novas tecnologias, assim? As vitaminas, no caso das vitaminas, elas são utilizadas já há décadas na nutrição animal, muitos anos mesmo, desde a década de 50 que se utiliza. Por isso, porque você realmente necessita estar complementando a nutrição animal com essas vitaminas, né? O animal ele não tem uma variedade tão grande de alimentos, que ele tem a fonte natural dessas vitaminas. Então, essas vitaminas são sintéticas, algumas produzidas por fermentação, algumas por síntese sintética, síntese química, e você complementa a nutrição desses animais com essas vitaminas. Então, atualmente tem, lógico, sempre tem melhorado a produtividade dessas vitaminas. Muitas vitaminas têm se buscado uma produção por fermentação também, e acaba se esbarrando um pouco na parte do custo, né? Então, algumas vitaminas ainda seguem sendo produzidas por síntese química, mas algumas já são, podemos dizer, mais naturais, são produzidas através de fermentação. E essa é uma tendência? Eu acho que sim, eu acho que sim. É necessário também se conseguir uma boa produtividade dessa produção de vitaminas através da fermentação, mas eu acho que deve ter uma tendência nesse sentido, sim, de ter uma produção mais ecológica, né, com menos pegada. Então, eu acho que é nesse sentido, sim. Muito bem, meu caro. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e peço a gentileza de você, se você quiser deixar algum contato, obviamente, da FNF Ingredientes aí, o espaço está aberto. Perfeito. Então, a FNF está iniciando a operação no Brasil esse ano.
Nós já estamos trazendo os primeiros containers com produtos para estar atendendo os clientes localmente aqui no Brasil. Eu estou localizado em São Paulo, mas logo também já vou poder estar visitando os clientes do Brasil todo. Nossa operação está iniciando no estado de São Paulo, mas logo nós vamos ter operação também no estado do Paraná e Santa Catarina também. Então, esperamos já em janeiro estar com um produto nacionalizado, podendo atender todos os clientes. E o meu contato é acosta@fnfingredients.com. Esse é o meu e-mail. Muito bem. Dado o recado, uma vez mais agradeço a participação, imagina nós que agradecemos. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.